época, né? Falando de mulher e criança, segundo alguns historiadores, a igreja de Moisés se tratava de 3,5 milhões de pessoas. Então era muita gente. Agora olha para cá, era tanta gente que nunca outro pastor viveu a experiência que Moisés viveu. Qual a experiência? Um dia Moisés foi colher uma oferta e era tanta gente, tanto crente ofertando, que chegou ao ápice do pastor dizer: para de trazer oferta. Só Moisés viveu essa experiência. Tomara que se repita hoje aqui. Amém? Era muita gente a igreja de Moisés. Mas olha para cá, 3,5 milhões, antes de entrar na matéria. Mas Deus só falava com um. 3,5 milhões, e Deus só aparecia para um. 3,5 milhões de pessoas, e Deus só se manifestava a um. Mas pastor, esse um era bambambam, era melhor que os demais, ou é porque outrora fora aclamado como filho da filha de Faraó? Não, é porque Moisés tomou a atitude que a maioria não teve coragem de tomar. O que é que ele fez? Ele subiu ao monte, escalou o monte e se demorou no cume do monte 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, sem dormir, sem ir ao banheiro, para atingir o nível dos anjos, dos seres celestes, que não comem, que não bebem, que não dormem, que não vão ao banheiro, para poder receber a revelação que Deus tinha para Israel, porque logo Moisés sabia que na superficialidade da mente humana, o homem não consegue entender nada daquilo que vem do céu. Olha para cá. E depois de 40 dias em cima do monte, Deus arrebata o espírito de Moshe e o leva ao céu e mostra a planta. Que planta, pastor? A planta do templo, o grande Beis-Hamikdash. Quando formos arrebatados, vamos conhecer esse templo. Ele está lá em cima. E Deus diz: olha, Moisés, eu quero que você me faça uma réplica dessa casa. Eu quero uma réplica do templo lá embaixo, porque eu quero andar no meio do povo, eu quero morar no meio do povo. Está entendendo o que Deus está dizendo? Eu quero uma casa no meio do povo, porque eu quero habitar no meio do povo. Glória! Moisés olha para o templo e diz: Deus, é impossível reproduzir tanta complexidade. Deus diz: fica tranquilo, porque eu vou restaurar os 100% do potencial mental de um artífice de Israel, e ele fundirá a peça exatamente como você descrever com palavras. E para encurtar a história, através desse artífice, com alguns auxiliares, Moisés consegue fazer uma réplica do templo que ele viu lá em cima. Paupérrima, é claro, de peles de animais, mas fidedigna. Só que Moisés construiu o templo, mas não sabia como funcionava. Por isso o nome do livro é Vaikra. Vaikra quer dizer chamou. Deus chama Moisés para ensiná-lo como funciona o templo. Quem quer aprender como funciona o templo nessa manhã? Glória! Antes de entrar na matéria, esse Moisés do qual falamos nesta manhã é aquele mesmo que outrora fora aclamado como filho da filha de Faraó. E ele, aos 16 anos de idade, escuta isso, carregando todos os traços, a liturgia, a indumentária da liturgia do culto politeísta egípcio, na cabeça aquela grinda egípcia, tendo tirado todos os demais pelos do corpo, no queixo, o queixo faraônico, que esticava o queixo, era símbolo de poder, símbolo de virilidade, símbolo de exaltação a uma deidade egípcia. No peito, as asas abertas de uma deusa egípcia por nome Ísis. Nas mãos as chaves que abriam os supostos portais da vida eterna, e nos pés as alparcas confeccionadas do couro do crocodilo do rio Nilo, tendo bem em cima o brasão do deus máximo egípcio, que era chamado de Ra, e que era representado pelo sol. Ele estava terminando uma especialização, um tratado sobre divindade. Por quê, pastor? Porque Moisés seria ascendido ao pôster máximo egípcio, que era o pôster de Ramsés. E é claro, para assentar-se no trono egípcio, a pessoa teria que conhecer todas as divindades da terra. A essa altura, ele já conhecia Azera, Dagon,
Ísis, diversidade dos deuses dos cultos politeístas, mesopotâmicos, egípcios, mas Moisés não conhecia o único Deus, que é claro, para terminar o seu tratado sobre divindade, ele precisava conhecer. E quem era esse Deus, pastor? O Deus dos Hebreus. E o que ele fez? Ele teve que se deslocar, descer do palácio egípcio, ir lá numa casa de pau a pique no campo de Gósen. Eu nem vou me demorar perguntando se os irmãos sabem o que é uma casa de pau a pique. Uma casa tapada com varas, com barro. Aqui tem muito nordestino. E quando ele chega em Gósen, alguém já está apreensivo, perguntando: ora, o príncipe egípcio está entre nós, sofreremos penalidade, executará juízo. Olha para cá. Mas aí o príncipe egípcio diz: não fiquem preocupados, eu não estou aqui para executar penalidade ou juízo sobre qualquer de vós. Eu estou aqui tão simplesmente porque estou terminando o meu primeiro tratado, e este é sobre divindade. E eu desci aqui a Gósen para vocês me apresentarem o único Deus que subentende-se que eu não conheço. Eu vim aqui para vocês me apresentarem o nosso Deus. Eu imagino a hebreia que o recepciona sorrindo no canto da boca e dizendo: é impossível apresentarmos para você o Deus dos Hebreus. Ele diz: mas por que não? Qual o problema? Por que vocês não podem me apresentar o Deus dos Hebreus para que assim eu termine o meu tratado? A mulher diz: porque o Deus dos Hebreus não é como os vossos deuses dos vossos cultos politeístas. E como é que é o Deus dos Hebreus? A mulher diz: ele é invisível, mas ele é real. Aleluia. Quem veio adorar o Deus invisível e real? Ele é invisível, mas ele é real. E ele pergunta: mas não há nada que vocês possam me apresentar que represente a vossa fé? Um referencial da fé hebraica. A mulher diz: ah, mas não está aqui. E aonde está? Ela diz: está lá em Macpela. E ele diz: onde fica Macpela? Ela diz: fica a 800 quilômetros. Ele diz: não tem problema, eu tenho que terminar o meu tratado. Põe-se a hebreia em cima da carruagem e partem para Macpela. Ela é tornada uma espécie de guia. E quando chega em Macpela, para encurtar a história e entrarmos na matéria, a mulher se lança, olha para cá, desce da carruagem, se lança às portas de uma sepultura, e ela começa a se angustiar, a chorar muito, a se lamentar muito. E o Moshe, o príncipe egípcio, ao descer também diz: mulher, porventura é o que eu estou imaginando, o Deus dos Hebreus está morto, é ele que está sepultado nessa campa fria, é disso que se trata as tuas lágrimas, o teu choro? A mulher diz: não, o Deus dos Hebreus está vivo, ele não morreu. E por que você está tão chorosa às portas dessa campa fria? Ela diz: porque aqui estão sepultados os maiores ícones da fé hebraica. Aqui está sepultado Abraão, estão sepultados Isaac e Jacó, os maiores referenciais da fé hebraica, da tradição hebraica. Conta-nos a tradição que ele fica possesso, muda o semblante, muda o timbre da fala, agarra a mulher pelos cabelos, sai arrastando-a e dizendo: maldita seja você, maldito seja Abraão, maldito seja Isaac, maldito seja Jacó. E como se não bastasse, ele diz: e maldito seja os hebreus, e acrescenta mais ainda dizendo: e maldito seja o Deus dos Hebreus. 16 anos de idade, ele comete tal insanidade, amaldiçoa a tudo e a todos e se esquece. Toca na pessoa que está perto de você, diga para ela: mas Deus não se esquece. Deus não se esquece. Glória! Glória, mas Deus não se esquece. Só quem tem promessa aqui, levanta a mão assim para o céu. Deve candoer que forme candará. Irmão, Deus nunca fez promessas vagas ou imaginárias. As promessas de Deus são concretas. O tempo forgitado cananá. Se alegra logo, porque a promessa dele é concreta. Deus não é como a gente que começa as coisas do princípio para o fim. Deus começa do fim para o princípio. Ele é diferente. Ô glória! É por isso que ele sabe o final das coisas. E a promessa que ele te fez não está sendo baseada na perspectiva atual, e sim em uma perspectiva futura. Porque Deus te vê lá na frente. Glória!
Então escuta isso, aleluia. 64 anos depois, o Deus que não se esquece, não dá tempo de falar de promessas. Escuta isso, o Deus que não se esquece, resolveu acender um fogo em cima do monte. E Moshe, que não era mais aquele garotão inexperiente de 16 anos de idade, agora é um ancião extremamente culto. E não apenas extremamente culto, ele era extremamente preparado. Ele é fascinado pelo fogo que queima a sarça em cima do monte. Pastor, qual era o fascínio para Moisés? Era arbusto pegar fogo em 50 graus centígrados na sombra? Não, aquilo era muito comum. Arbusto pegar fogo com 50 graus na sombra é comum demais. E o que era atrativo para Moisés? Olha para cá. O fascinante para Moisés é que a sarça queimava, mas não se consumia. Queimava, mas não se consumia. Não dá tempo de falar da sarça. Sarça é o quê? Sarça é o crente. E fogo? Fogo é poder. Tem gente orando e dizendo: Deus, eu quero poder, dá-me poder. Se Deus der poder, ela não tem compatibilidade administrativa e a bênção pode virar maldição. Olha para cá, é a sarça que se queima. Mas levanta a mão que eu quero profetizar sobre a tua vida. Deus está trabalhando, está forjando o teu caráter, e Deus vai te dar poder. E você será a sarça que queima, mas não se consome. Queima, mas não se consome. O fogo ardia em cima do monte, e Moisés tenta se achegar. E quando ele aciona os primeiros passos, do meio das chamas, uma voz brada dizendo: Moshe, Moshe, não te chegues para cá. Estou percebendo que você não é mais aquele garotão de 64 anos atrás. Você não carrega mais a gringa egípcia, o queixo faraônico, as asas da deusa Ísis, as chaves que abriu os supostos portais da vida eterna. Agora carrega nas mãos esse cajado de madeira, Moisés. Agora eu percebo, Moisés, que você nem tenta sentar-se no trono egípcio, porque você continua carregando nos teus pés essas alparcas, essas sandálias, com esse brasão desse deus fracote egípcio de Ra. Deixa eu falar uma coisa para você, Moisés. O meu sonho é maior que o seu. O meu sonho é maior que o seu. Tira esse deus fracote dos teus pés. Tira essa sandália dos teus pés, porque a partir de agora, Moisés, eu estou te separando, te consagrando, para você representar o El Shaddai do meio deles. Você será eu no meio deles. Você queria ser príncipe egípcio, mas eu estou te consagrando e te enviando, e você será eu no meio deles. Levanta a mão só quem quer carregar a presença, o resplendor da glória. Deus está dizendo nessa manhã: eu vou consagrar a crente para carregar a minha presença e ser representatividade direta do Deus de Israel. Porque onde barra Shia Candara, da Shia Candara. Aleluia! 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 Escuta isso, irmão. Aleluia! Muita gente não ousa, entrando na matéria. Eu quero falar nessa manhã de 2 mandamentos. Muita gente diz que muita gente não lê o Levíticos, não lê esse livro. Outras pessoas não ousam pregar baseando-se nesse livro. Por quê, pastor? Porque muita gente subentende que esse livro se tornou retrógrado, ultrapassado, dispensável das nossas leituras, porque esse livro se chama o livro das leis. Como é que é o nome dele? Livro das leis. E muita gente diz assim: as leis já não vigoram mais, os 10 mandamentos não mais estão em vigor, quando na verdade não foram apenas 10 mandamentos, foram 613 mandamentos, o mesmo número de ossos e o mesmo número de nervos que compõem o corpo humano, escritos pelo dedo de Deus nas tábuas de pedras. Mas logo quem poderia cumprir, assimilar, observar 613 ordenanças? Por isso, o maior rabino de toda a história resumiu 613 regras em apenas 2, centenas de mandamentos em apenas 2. Quais são eles, pastor? Olha para cá: mandamento de dentro e mandamento de fora. Diga comigo: mandamento de dentro e mandamento de fora. Qual é o mandamento de dentro? Mandamento de dentro é aquele que o cano sagrado ensina, dizendo assim: ó, amarás
o Senhor teu Deus, de todo o teu e de todo o teu entendimento, com todas as tuas posses, e assim por diante. Esse é o mandamento de dentro. Tem gente que ama a Deus, mas não ama com as posses. A Bíblia diz assim, ó, olhai para as aves do céu. O que a Bíblia quer nos ensinar? Falando de liberalidade. O que a Bíblia quer nos ensinar através das aves? Olha para cá. Olhai para as aves do céu. Você já observou que o relógio biológico das aves acorda ela 5 da manhã. E como é que as aves acordam? As aves já acordam assim, ó. Já acorda louvando. Já acorda agradecendo. Espera bem. Acorda louvando como as aves. Porque aí Deus se fará obrigado em mandar providência, provisão para a tua casa. Agora tem gente que quer imitar as aves do céu, só falando aqui desse parênteses, porque a Bíblia diz, olhai para as aves do céu que não plantam. Ele quer imitar as aves, porque as aves não plantam. Continua o texto abençoado. Olhai para as aves do céu que não plantam, mas que também não colhem, e nem ajuntem celeiros. Oh meu Deus, você não quer ter celeiro? Você não quer colher? Porque só colhe quem planta. Glória. Mas vamos continuar no texto. Escuta isso. Mandamento de dentro e mandamento de fora. Qual é o mandamento de fora, pastor? Olha para a pessoa que está perto de você e olha para dentro da peteca do olho dela e diga assim, ó, diga assim, aponta o dedo para ela e diga assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Fala para ela aí. Você vai ter que aprender a me amar aqui embaixo. Diga para ela. Aleluia! Tem gente que diz que se a gente não se ama, a gente tem que pelo menos se suportar. Mas a Bíblia não está dizendo que é para se suportar. A Bíblia está dizendo, amarás. Fala para ela aí, irmão, vai aprendendo logo a me amar aqui embaixo. Porque depois que a trombeta tocar, você terá a eternidade inteira lá em cima para conviver comigo. Vai logo aprendendo a me amar aqui. Eita, sube calabás. É um grande desafio, não é, irmão? Por quê? Porque tem gente que a nossa natureza não quer aceitar. Aleluia. E por produto da mente nervosa humana, a natureza herdada de Adão, jamais conseguiríamos. Fala com o Espírito Santo que você vai aprender a amar. Aleluia. Diga para a pessoa que está perto de você, diga para ela, você vai ter que me amar. Diga para ela, você vai ter que me engolir. Glória. Glória. Aleluia. E para não se demorar, eu vou dar só uma síntese sobre mandamento de fora. Já é 10h25. Eita, olha para cá. Vou dar uma síntese só sobre o mandamento de fora. Glória a Deus. Eu ia dar duas sínteses. Eu ia falar sobre a lei da propriedade, mas eu vou falar só sobre a lei da semeadura, porque o Levítico é o livro das leis. Então, na lei da semeadura existe uma prática que é altamente condenada por Deus. Como é que é o nome dessa prática? Chama-se sincretismo. Diga comigo. Sincretismo. E o que é o sincretismo, pastor? Sincretismo é alguém ousar, na hora da plantação, misturar as sementes, plantar as sementes misturadas. E qual é o princípio para se plantar sementes diferentes da mesma terra? Porque não há nenhum problema uma pessoa ter uma terra e ter sementes diferentes plantadas da mesma. Qual é o problema? O problema é plantar as sementes misturadas. Porque se você plantar milho e feijão misturados, a semente, o grão misturado com o outro, acontece que depois que o grão germina, as raízes se desenvolvem e as raízes se encontram e haveria uma mutação genética. Aí não nasce nem milho nem feijão e o semeador, o agricultor perde o trabalho, trabalha debaldemente, perde a plantação. E Deus, com o seu cuidado presciente, proíbe plantar sementes misturadas. Qual é o princípio para plantar milho e feijão na mesma terra? Primeiro, planta-se milho,
milho, milho e milho. Aí abre-se uma vala na profundidade do joelho, aí planta-se feijão, 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 feijão e feijão. Pastor, não estou entendendo nada. Deixa Deus falar contigo, deixa eu descodificar. Glória. Alguém pode até ousar misturar o milho com feijão, alguém pode até tentar misturar o joio com o trigo, a luz com as trevas, os bodes com as ovelhas, as coisas de Cristo com as coisas de Belial. Mas o dono da lei, o dono da terra, o dono da semente vai aparecer na conclusão dos fatos e vai separar de novo os bodes das ovelhas, a luz das trevas, o joio do trigo. Levanta a tua mão e pega essa palavra, porque Deus está dizendo: não ande com quem é pior que você. As más companhias corrompem os bons costumes. E eu estou vendo uma espada literalmente nesse culto aqui. O que essa espada está fazendo? Está sendo desferida ao fio umbilical que prende crente a contato indevido. Deus vai arrancar do contexto dos teus contatos aquilo que não te ajuda, aquilo que estás arrastando para o pecado, para o site pornográfico, para uma frieza espiritual mórbida. Mas em contrapartida, Deus vai intercalar no contexto dos teus contatos gente que ora, gente que tem moral no céu, que quando ora o diabo passa mal, o inferno estremece. Quem quer esse contato com intercessores que passam horas ao fio da oração, ao longo das madrugadas. Eu não sou tão antigão, mas eu não tenho tanto contato, tanta inspiração de conversa com quem não tem a mente de Cristo, irmão. Quem não tem a mente de Cristo, para mim, ou é Bíblia, ou é trabalho, ou é Bíblia. Mas tem crente que gosta de contato com gente indevida, com gente que quando abre a boca é um sepulcro aberto, é um mentiroso, é um sem vergonha, é um piadista, é um pornográfico. E a Bíblia diz que as más companhias corrompem os bons costumes. Eu vejo a mão de Deus arrancando do contexto dos teus contatos essas coisas nefandas, malignas, pelas quais o diabo está ganhando terreno, sabe? Eita! Glória! 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 Glória a Deus! Deus de Candará, sou calabouço. Esse contato estraga o crente. Tem muita gente que já está perdendo a identidade. É crente, mas o contato está estragando ela. Está estragando ele. E ele quer se assemelhar. Ele quer acompanhar os embalos deliberados daquilo que o mundo apregoa lá fora. Eita! Aí fica postando na rede social fotos com decotes que só a graça de Deus. E fica esperando um comentário, um elogio. E eu fico pensando, se o Espírito Santo tivesse que comentar essas postagens, o que ele diria? Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! O teu corpo não é templo de sensualidade. Verdade. Teu corpo é templo do Espírito. Templo do Espírito. E eu estou falando sobre esse templo. Deus chama Moisés, é o nome do livro. Chamou. E Deus chama Moisés porque ele não sabia como funcionava o templo. E Deus o chama para ensiná-lo. Glória! Mas vamos correr na palavra. Aleluia. Mandamento de fora. Eu dei só uma síntese sobre mandamento de fora, para terminar, concluir, falando sobre mandamento de dentro. Glória, glória, glória. Qual é o mandamento de dentro? Amarás o Senhor teu Deus. Olha para cá, irmão. Deus diz assim: Moisés havia construído o templo, feito uma réplica daquilo que ele viu lá em cima, mas não sabia como funcionava. E Deus o chama e diz assim: Moisés, para dar diretrizes sobre a casa. Quem quer aprender como funciona o templo? Quem quer aprender? Amém. Glória ao nome do Senhor. Teraua, Keteforme, Candaras. Deus está falando aqui, ó. Terai, Jo, Eparachia, Candaras.
Terabal, Acamandaras. Cadê a Ana Leia? Está aqui? Ana Leia. Fica de pé. Deus está dizendo assim, ó. Nem tudo que é perca para ti é perca para mim. Tem coisas que parecem perca, mas é ganho. E Deus está dizendo, tudo que parece perca, Deus está dizendo isso para você. Eu estou restituindo 7 vezes mais. 7 vezes mais. Principalmente nas tuas emoções. Você quer receber os 7 vezes mais de Deus? Rabaiti Mahasui Kandara. O inimigo pensa que destruiu, não destruiu. Deus foi quem tirou. Da Hagida Hashim Mandará. Eidu Mahará Subikamana. E não pare, porque Deus está trabalhando, não. Deixa Deus trabalhar. Você foi escolhido na barriga da tua mãe, e no ventre materno Deus ungiu a tua vida e a tua garganta. E Deus vai te usar, e a tua vitória será suscitada ao fio do teu louvor e do teu cântico, porque Deus tem um negócio diferente com você. Fica na brecha e fica na presença, porque 2024 é a agenda de Deus para a tua vida, para que haja testemunho de louvor na tua casa. Glória, 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 glória. Escuta isso. Ô Moisés, Deus dando diretrizes sobre o templo, para que a pessoa que esteja perto de você já esteja mais ou menos desconfiada, inteirada do que Deus está falando. Diga para ela: o templo é você. O Deus Criador do céu e da terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Quem é o templo? Somos nós. Deus diz: olha Moisés, eu quero de todos os altares que compõem o templo, o único que não será construído. Eita, meu Deus. Deus está falando aqui. Aleluia. De todos os altares que compõem o templo, o único que não será confeccionado, levantado, erigido pelas mãos dos artífices de Israel. Eu quero, Moisés, que você me faça um altar com as tuas próprias mãos. Olha para cá. Moisés disse assim, para um Deus magnânimo desse, poderoso, que queima no meio da sarça, a sarça não se consome, eu não vou fazer um altar qualquer, eu vou fazer um altar de ouro puro, ouro maciço, 24 quilates, para esse Deus. Quando ele pensa, eu vou fazer de ouro, Deus diz: de ouro não, Moisés, eu não quero altar de ouro. O ouro não suporta o clangor do ofício. O altar será chamado altar de sacrifício, e sacrifício não presta com fogo. Aleluia. Quando acendeu o fogo do sacrifício, o ouro, apesar de belo, não suporta o calor das chamas, derrete, escoa, vai embora. Ouro não suporta, ouro não presta. Aí Moisés disse assim: então eu vou fazer, confeccionar de uma madeira quase nobre e adornar com alguns metais. Pode ser, Senhor? Deus diz: de madeira também não, porque assim como o ouro não resiste o calor das chamas, a madeira é corrosiva, não resiste à própria água, é débil, é frágil, não presta. Madeira também não suporta o clangor do ofício, do altar. Olha para cá, prova na vida do crente, de duas uma, ou é o calor das chamas, ou é o sufocar das águas. Agora olha para cá, muita gente glamourosa, reluzente, andou conosco, orou conosco, cultuou conosco e não está mais conosco. Por quê, pastor? Não suportaram o calor das chamas. Outros não suportaram o sufocar das águas. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Qual a notícia? Você está viva. Você está vivo. Levanta a mão. E enquanto a vida, a esperança.
Você não está aqui pelo teu próprio mérito, não. Foi Deus que te escolheu e te preservou até agora da Covid-19, do coronavírus, dos males que se levantam diariamente para te matar, para te sepultar vivo. E Deus está dizendo: eu tenho te preservado, porque eu tenho um futuro breve de glória, de alegria, de cântico e de unção de multiplicação. Quem acredita nisso, levanta a mão, levanta a mão. Você tem suportado o fogo, as chamas, o calor das chamas e o sufocar das águas. Não é pelo teu mérito, e sim pela minha escolha, porque o que prevalece é o conselho, é o projeto do Senhor. Glória, glória. Senhor, o Senhor não quer de ouro, nem de madeira, com certeza não quer de cobre, nem de bronze, nem de prata. O Senhor quer um altar de quê? Deus diz: faz de pedra. Faz de pedra. Aí o Moisés reclama, dizendo assim: Senhor, mas a pedra tem uma textura estranha, textura fosca, não tem brilho, não é reluzente, não tem textura nobre. Aí Deus diz assim: pois é, Moisés, mas para mim não interessa o que está por fora, para mim o que importa é o que está por dentro. A pedra não tem brilho, não tem textura nobre, mas ela resiste tanto o fogo como a água. Faz de pedra mesmo. Oh, glória. Irmão, para o irmão que está perto de você entender, toca nele aí logo e diga: você não passa de uma pedra, e uma pedra torta. Aleluia! Agora olha para cá. Quando Deus diz faz de pedra, Ele diz assim: vou fazer de pedra, mas vou lapidar a pedra, planar a pedra, burilar a pedra e fazer de pedras trabalhadas como as pirâmides egípcias. No mínimo, os pensamentos se arremetem. Cássia, te reforço, decanda guerrachia candaras, devorme candaras e calabás, berrarabaquetes me forebashi. Deus está visitando a tua casa, e a tua oração que você estava orando aí, para Deus falar contigo, Deus está dizendo: chegou, e a bênção que tu pediste já está liberada. E Deus está dizendo para que saibas que sou eu que falo contigo. Estou visitando a Júlia, é a do Mahashia, é a Júlia do Luan, diz o Senhor, que tem uma garotinha por nome Luana Carolina. Eita! A igreja que acredita em milagre, levanta a mão para o céu, porque aquela garotinha nasceu com uma tendência degenerativa da massa óssea, e nesta manhã, por amor a esta casa, a essa serva, Deus está aplicando o cálcio dos céus nos ossos daquela criancinha. Alguém fica perto dela. Eu estou sentindo aqui a unção curadora em mim, e essa unção está sendo derramada como água aqui nesta manhã. Fica perto dela. Recebe e te prepara para testemunhar. Aleluia. Oh, meu Deus. Até o Joãozinho, que forma narrará, está sendo tocado por amor de ti nesta manhã, diz o Senhor. Aleluia. Glória. Para encurtar, escuta isso: faz um altar de pedra, Moisés. Os pensamentos se arremetem aos tempos egípcios, às pirâmides egípcias. Eu vou fazer de pedra, mas vou lapidar a pedra, burilar a pedra. Deus disse: se você passar o buril na pedra, você vai profanar a pedra. Eu não quero pedra lapidada, burilada. O que eu faço com a pedra, Senhor? Deus diz: usa a pedra original, como ela é, cheia de nós, cheia de gandós. Eu quero originalidade. Toca na pessoa que está perto de você, mais uma vez, diga para ela: você não passa de uma pedra e uma pedra torta. Mas Deus está dizendo: eu quero a pedra assim mesmo, eu quero o crente assim mesmo, original, genuíno, transparente. Deus não quer ninguém com máscara. Deus não quer ninguém aqui vivendo duas identidades.
Na igreja é uma coisa, lá fora é outra coisa. Deus está dizendo, eu quero a pedra é torta. O crente é como ele é. Põe a pedra original. Não passa o buril na pedra. Deixa o crente ser original, irmão. Aqui não tem quarteto fantástico, não tem mulher maravilha. Aqui tem pedra torta, tem vasos de barro, vasos quebráveis. Mas Deus diz assim, aprove o meu espírito depositar nesses recipientes, nesses vasos, a minha especiaria, os meus tesouros. E se você é vaso de barro, o Deus que está dando ordem sobre a casa está dizendo, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Hoje a ordem sobre o templo vai restaurar o dom de Deus que há em ti. E aquilo que há em ti não pode ser subestimado. Não subestima o que Deus te deu. Às vezes o que Deus dá para o crente, irmão, é uma simples queixada de jumento. Mas não se esqueça que queixada de jumento nas mãos de quem Deus levanta vira metralhadora em campo de batalha. Queixada de jumento mata 1000 em campo de batalha. Não se esqueça que às vezes nas mãos do crente estilingue, baladeira, vira fuzil AR-15, vira fuzil AR-15. Pega a arma que Deus te deu, pega aquilo que Deus te deu, não subestime o que Deus te deu e deixa Deus te usar com aquilo que você tem. Deixa Deus te usar como você está, como você é. Glória. Tem gente que fica esperando acontecer uma coisa meteórica para Deus começar a usar ela. Diga para a pessoa que está perto de você, diga para ela, deixa Deus te usar assim mesmo, como você está, com o que você tem na mão, porque Deus não precisa de muita coisa para ganhar uma guerra. Aleluia! Glória, Senhor. Glória. Mas Deus vai dar problema. Quem aqui tem chamado? Quem tem ministério? Quem sabe que Deus te chamou para um propósito, para algo específico? Quem sabe? Vai dar problema, Senhor. Por que, Moisés? Como é que eu vou encaixar uma pedra torta na outra pedra torta? Ministério é isso, não é problema. Unção atrai muita bênção, mas atrai muito problema também. Você se lembra de Moisés? Eita, como é que eu vou encaixar uma pedra torta numa outra pedra torta, Senhor? Pois é, mas vai dar problema para você, porque o homem não sabe ajuntar pedras, o homem sabe espalhar pedras, mas ajuntar pedra é comigo mesmo. Oh glória, diga para a pessoa que está perto de você, diga para ela, a gente se encaixa, pedra torta, a gente se encaixa. E o Deus que opera tudo em todos está fazendo uma obra em nós. Está fazendo uma obra em nós. Está fazendo uma obra em ti. E a gente se encaixa. Aleluia! E ele começa a trabalhar, irmão. E ministério não é só mamão com açúcar, não. Ministério não é só sala com ar-condicionado, não. Ministério demanda trabalho. Eita! Anoitece, não sabe se amanhece. Amanhece, não sabe se anoitece. Vai, mas não sabe se volta. Porque a Bíblia diz que todos os dias somos reputados como ovelhas para o matadouro. Ore por esses homens que estão aqui. Aqui não tem nenhum super-homem, não. Aleluia! Ora! Porque emprega o evangelho. Porque o diabo está investindo chumbo grosso para parar esses crentes, esses samurais de Deus. Quem são os samurais? Os que não têm medo da guerra. Diga para a pessoa que está perto de você, diga para ela, confia mais no teu Deus. Diga para ela, confia mais no teu Deus. Eu fui levado no pico da pandemia para emergência, sangrando pelos ouvidos, pelo nariz. A mulher me acorda por quase meia-noite e diz, meu filho, olha, acorda, acorda. Quando eu acordei, olha como é que estava coberta a cama, tudo molhada de sangue. E aí veio o pastor da igreja e me levou no pico da pandemia para emergência. Quando cheguei lá, o médico mediu a pressão 16/27, 17/25. Eu digo, meu Deus, e ficava oscilando nessas alturas. Olha para cá, quando o médico dizia, o senhor está morrendo. Só que quando eu saí de casa, eu perguntei para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu vou morrer? Ele disse, não. Eu digo, agora pode afumaçar pelos ouvidos. Então,
Oh, confia mais no teu Deus, crente. E eu cheguei no hospital, na emergência, o médico disse: o senhor está morrendo. Eu digo: estou morrendo nada, rapaz, eu estou bem. E o Espírito Santo me deu um comando e disse assim: não deixa o médico ver o sangue, vai no vaso, espera da descarga e não deixa. Eu digo: mas por que não? Porque senão vão te incluir na ala da Covid-19, tu vai morrer mesmo antes da hora. Confia no teu Deus e obedece o comando do Espírito Santo. Me deram todas as drogas que tinham por lá para tentar baixar a pressão e nada da pressão baixar. 2 horas nada, 3 horas nada, 4 da manhã nada. Quando deu 4h30, chegou uma moça quebrando tudo, quebrando cadeira, quebrando mesa, quebrando vasos hospitalares, utensílios hospitalares. E aí, lá onde eu estava, naquela camazinha estreita, o Espírito Santo disse: chegou a hora, rapaz. Aí lá de onde eu estava, eu disse: Satanás, solta essa moça, Satanás, em nome de Jesus. E a moça, pá, levantou dócil. E eu disse: precisava sangrar pelos ouvidos. Diga para a pessoa que está perto de você, diga para ela: aguenta firme e confia mais. Tem crente que é tão medroso, que nem andar de avião anda, tem medo do avião cair. Tem outro que é tão medroso que é supersticioso. Quando sonha com melancia, não sai na rua, porque tem medo de ser atropelado. Quando sai, põe um trevo de 4 folhas atrás da orelha. É supersticioso. Irmão, ele ia agora num voo, um dia desses, alguns meses atrás, chegando em Fortaleza, o avião quase cai. As mulheres arrancaram da bolsa aquele cordãozinho com aquelas bolinhas e começaram a contar as bolinhas e rezando, e olharam para mim: o senhor não é pastor? Eu digo: sou. Ora aí, pastor. Eu digo: não, eu já orei lá embaixo. Enquanto você estava fazendo selfie, eu estava orando. Agora não é mais hora de orar, é hora só de confiar. E fique tranquilo que esse voo não vai cair, não. Eu vou pregar lá em Fortaleza. Na verdade, eu ia pregar lá no Crato, lá na igreja do ceguinho, do Adão Santos. Glória ao nome do Senhor, aleluia! Glória! Glória! Eu estava lendo sobre Davi, irmãos. Eu vou continuar a matéria para fechar agora, mas eu estava lendo esses dias sobre Davi. Davi, tinha hora que Davi exagerava como poeta. Ele dizia que tinha noites que ele chorava, que a cama dele nadava nas lágrimas. Eu digo: Davi, não exagera, que não tem ninguém que chore tanto assim. Mas eu estava lendo que Davi disse assim: ó, embora um exército me cercasse, armado, unhas e dentes. É o que diz no original. Quando ele diz que não temeria, ele está dizendo no original, ele está dizendo assim: ó, esse cenário todo do inimigo em volta do crente, cercando o crente, sitiando o crente, armado, unhas e dentes. Ele diz assim: ó, esse cenário não alteraria o ritmo das pancadas do meu coração. Ele confiava no Senhor. Aleluia. Para encurtar a história, Moisés termina o altar de pedras, 12 camadas de pedras em forma espiral, cada camada correspondendo a uma tribo em Israel. Aí ele diz: Senhor, terminei o altar, só que tem um problema. Como é que eu vou subir para o cume desse altar? Tem 2,88 m. Dizem que as mulheres são mais inteligentes que os homens. Vou ver se aqui também é assim. Se a irmã tivesse que escalar um altar de 2,88 m, a senhora pensaria em qual recurso para subir? Ó, você já vai pegar uma escada. A mesma coisa que Moisés pensou: vou fazer uma escada. Quando ele diz: vou fazer uma escada, Deus diz: escada não, Moisés. Por que não, Senhor? Porque a escada possibilita 2 coisas na subida que eu não aceito. Primeira coisa que a escada possibilita, olha para cá. Primeira coisa que a escada possibilita é que a escada se ensina no alto magistrado que quem sobe pela escada
Tem que subir assim, ó. Não pode olhar para o degrau. Tem que subir com o pescoço ereto, nariz espinado. É ou não é? Pescoço ereto, nariz espinado. Não pode olhar para o degrau. Assim se ensina na ética, a ciência que rege a conduta moral. Não pode olhar para o degrau. Aí Deus diz assim: Moisés, para subir, para ter nível espiritual comigo, não pode tirar, olha para cá, não pode subir com o pescoço ereto, nariz espinado, achando que é alguma coisa, Moisés. Tem que subir como? Tem que subir humilhado, reconhecendo que é miserável, que é pequeno, que é dependente, que é de baixo e que eu sou de cima, que é barro, que eu sou oleiro, que é pequeno, que eu sou grande. Segunda coisa que a escada possibilita, que Deus não aceita. A escada divide o ângulo e tira o sacrifício da subida. E Deus diz assim: para ter nível espiritual comigo, para subir, Moisés, não pode tirar o sacrifício da subida. Oh glória! Oh glória! Eu me lembro, irmão, que há cerca de 20 anos atrás, eu morava lá no extremo norte do Brasil. E eu tinha que pregar lá em Manaus, num evento que acontece todos os anos. E quando eu fui investigar a situação da nossa despensa lá em casa, eu descobri uma coisa: a minha cantina tinha falido. Não tinha mais nem sal lá em casa. E quando acabou o sal, já se sabe, não tem mais nada. E eu disse: meu Deus, e agora? Aí fui com a mulher: minha filha, eu tenho que viajar, porque esse evento foi agendado com muita antecipação, não posso falhar. Você acredita que Deus pode mandar o corpo? Ela disse: pode ir, meu filho, que eu não estou precisando de nada. Eu digo: eita, mulher doidona. Aleluia. É por isso que eu casei com ela, que ela é doida e meia. E Deus só usa gente assim, gente anormal. E aí eu aprendi cedo no meu ministério: quando o crente está passando por um grande problema, para de focar no teu problema. Está passando por uma grande luta, para de focar na tua luta, na tua dor. O que eu faço? Foca na dor de outro que está sofrendo. Foca na despensa de outro que está vazia. Por quê? Porque Deus não resiste a esse gesto. É como um fruto produzido fora de tempo. O céu se rasga e Deus aciona anjos em favor do crente. Eu disse: acabou até o sal aí, é? Então deixa eu fazer algo aqui. Chamei um dos meus companheiros de oração. Chamei um dos companheiros que a gente sempre orou lá no extremo norte do Brasil, a noite inteira, às vezes no lavrado, com a cara dentro do chão, com a cara cheia de barro, com a boca no pó. Orávamos 2, 3, 4, 8 horas, às vezes ficávamos até 10 horas no meio do lavrado, buscando a presença. E ele estava passando por uma situação crítica também. Eu disse: então eu vou abençoar ele nessa hora crítica da minha finança. Fui lá na casa dele e disse: eu quero convidar você para pregar comigo lá em Manaus. São 4 períodos do evento. Você prega 2, eu prego 2. E nós dividimos a bênção. Amém? Ele disse: amém, pastor. Eu estava mesmo precisando. Lá em casa não tinha mais nem sal. Na casa dele nem saleira mais. Fomos para Manaus 2 dias antes do evento. Chegamos 2 dias antes do evento. O evento começava sexta, nós chegamos quarta. E quando chegamos na casa pastoral, tinha um homem com câncer, com aqueles tumores que saem por fora e ferem por dentro, e depois vem a chaga por fora, cheia de úlceras. E aquele câncer, que é uma espécie de sarcoma, estava apodrecendo o ambiente. De longe sentia-se aquele odor fétido que exalava-se daquela secreção purulenta que estava esvaindo-se daquelas úlceras abertas naquele homem. Quando nós chegamos na casa pastoral, o pastor disse: é bom que vocês chegaram, que esse homem está pedindo oração, ora por ele. E nós oramos por aquele homem na cozinha da casa pastoral, e houve algo sobrenatural. Aleluia, glória a Deus. O câncer, Graças a Deus. os tumores, as úlceras sumiram. Isso a Bíblia chama de maravilha, operação de maravilha, que traduzindo é coisa espantosa. Olha, escuta isso, irmão. Nenhum de nós esperávamos que tal milagre acontecesse. As chagas sumiram, as feridas sumiram, o câncer sumiu, o homem ficou curado de forma instantânea. E ele meteu a mão na bolsa, pegou o talão de cheque e assinou um chequezão de 20 mil reais. E quando ele estendeu a mão para me dar o cheque, o Espírito Santo falou assim: quem foi que fez o milagre?
Eu disse, foi o senhor. Você então não pega o cheque, quem opera sou eu, não é você. E eu tive que recolher minha mão e disse para o homem, pega o teu dinheiro e guarda, pega o teu cheque e guarda, porque o Espírito Santo disse que se eu aceitar esse cheque, ele corta o contato comigo, e eu prefiro 1000 vezes contato com ele, do que todo o teu patrimônio. Aquele homem é um dos homens mais ricos ali do estado do Amazonas, uma das famílias mais prósperas, e ele queria dar aquele cheque, irmão. Eu quero compensar, eu quero pagar vocês. E o Espírito Santo disse, não pega! E o irmão que eu levei comigo me chamou à parte e disse, pastor, eu vi os dígitos, são 20 mil. Eu disse, está repreendido em nome de Jesus. E de vez em quando ele me chamava, antes de sair para o hotel, pastor, você não vai receber o cheque? Eu digo, rapaz, cala a boca, rapaz, em nome do Senhor. Você já não viu dizendo, Deus não quer que a gente pegue, meu irmão. Aleluia. E eu falei para o pastor, pastor, leva nós para o hotel logo. E o pastor levou nós para o hotel. Chegamos no hotel e ele, no carro do pastor, pastor, o homem ainda está lá, com o olho arregalado. Ele quer dar aquele cheque. Eu digo, meu filho, a Bíblia diz, fui moço, hoje estou velho. Nunca vi desamparado um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Quem me sustenta é o Senhor, rapaz. Chegamos no hotel e ele murmurando. O espírito do Geazi entrou nele. E eu dizendo, sai dando o espírito do Geazi. E ele querendo o cheque. Eu digo, está repreendido em nome de Jesus. Olha para cá. Aí eu disse, eu escolhi um quarto com 2 camas de casais, uma para ele, outra para mim, para a gente orar junto, que ele é um companheiro de oração. Eu digo, para de murmurar, meu irmão, esquece esse cheque, vamos orar um pouquinho. E dobramos o joelho aqui nas camas, ele no pé da cama dele, eu no pé da minha cama, e fomos orar. E aí, irmão, Deus desceu naquele quarto de hotel. Ai, meu amasso, encanará. Quando tem sacrifício, Deus desce. Se tem sacrifício, Deus chega, Deus aparece. Deus apareceu naquele quarto de hotel de tal maneira, escuta isso, que nós entramos numa dimensão de oração, que quando nós lembramos do almoço, já era 2h30 da tarde. E aí levantamos do, meu Deus, já é 2h30, pastor. E agora eu digo, vamos almoçar, meu filho. Olha para cá, 2h30, aleluia. Quando abrimos a porta do quarto do hotel, estava o pastor andando, olha para cá, andando na recepção, para cima e para baixo, para cima e para baixo, coçando a cabeça, preocupado. E ele avistou nós, disse, mas pastores, vocês não deviam ter procedido como vocês procederam. Eu disse, o que foi que nós fizemos? Disse, vocês sumiram, vocês foram dados como desaparecidos. Liga logo para as esposas de vocês, porque vocês estão sob busca no estado do Amazonas. Eu disse, pastor, eu não estou entendendo nada, porque o evento começa sexta, nós chegamos quarta, qual é o problema? Se o evento começa sexta, nós chegamos 2 dias antecipados. O evento começa depois de amanhã. Sabe o que ele disse, irmão? Oh, glória. Sabe o que o pastor disse? O pastor disse assim, ó, olha para cá. O pastor disse assim, irmãos, pastores, escuta isso. Porque eu perguntei para ele, qual o problema, por que esse vexame todo? Já tinha um rapaz abrindo uma maletinha ali, ó, para abrir a tranca do quarto do hotel, porque o hotel é aquele quarto que tem aquele cartãozinho que acende, que liga os eletrodomésticos, as luminárias, e tinha um rapaz, um especialista já, porque não queriam perder a tranca, e ele abrir aquele quarto onde estávamos, e eu não entendi. Eu disse, mas por que esse vexame todo? Se nós chegamos quarta-feira, atrasamos só algumas horas, lá em casa é muito comum a gente almoçar 2h30 da tarde. Qual o problema? O pastor disse, pastores, hoje não é quarta-feira, hoje é sexta-feira, 2h30 da tarde. Você está entendendo? Nós dobramos o joelho 8h30 da manhã de quarta, e entramos numa dimensão de oração, que quando nós levantamos 2h30 da tarde, pensando que era quarta, já era sexta-feira, 2h30 da tarde. Ô irmão, levanta a tua mão. Eu não sei se a tua mente está preparada para ouvir tal coisa. A única coisa que eu quero te dizer, eu quero profetizar na tua vida, que Deus vai marcar a tua história com uma experiência transcendental. Esses dias agora, o Senhor vai aparecer para crentes dessa igreja e
cheiro de uma rosa muito gostoso, melhor que Boticário, melhor que Natura, e você já está avisado de antemão. Que cheiro é esse, pastor? É um cheiro exalado por Cristo, por Jesus. Olha para cá, Ele vai visitar você e vai marcar a tua vida com uma experiência sobrenatural e vai quebrar esse paradigma de culto. O Deus que eu prego vai te dar uma experiência que a partir de lá Ele vai falar contigo. É tete a tete, é cara a cara, é face a face, é face a face. Quem quer falar com Deus cara a cara, face a face, tete a tete? E isso não é coisa apenas para a era patriarcal, é coisa para a era da graça também. Glória. Eu não vou me demorar falando sobre o que Deus fez ali em Manaus, no estado do Amazonas, naquele evento, os milagres que aconteceram ali. Mas deixa eu te falar sobre o que aconteceu quando nós chegamos em casa terça-feira. Olha para cá. Cheguei em casa preocupado com minha esposa, o abençoado preocupado com a esposa dele. Escuta isso. Nós preocupados, eu perguntando, será que Deus mandou o corvo com pão e carne? Olha para cá, quando eu cheguei na frente do portão, que era distante da nossa porta, que a casa era construída lá para o fundo do quintal, eu escutei a mulher cantando lá dentro: vou seguir os passos de Jesus. Ela está viva e está animada. E aí quando ela me avistou, escuta isso, que eu abri o portão, que entrei, que ela avistou, ela se agachou, pegou uma sacola que é de uma loja tipo um shopping center, que existe lá no estado de Roraima, na capital, Boa Vista. Ela pegou aquela sacola de uma loja Fênix, e marchou para o meu lado, falando de estranha, e disse: meu filho, eu estou abençoado até o tutano, rapaz. Eu disse: o que foi que aconteceu? Ela disse: pega logo aí. Quando eu peguei, era a sacola com 3 peças daquela marca, Dudalina, só que as originais, que naquela época uma peça era R$500. Eu digo: a mulher está doidona mesmo. Aleluia. 3 peças. Eu digo: e aí, o que foi que houve? Disse: meu filho, passou um irmão aqui e deixou uma pacoteira de dinheiro que eu nunca tinha visto. Aleluia. Eu digo: tu já gastou? Foi o dinheiro todo. Ela disse que nada, eu gastei só uma pequena bagatela. O dinheiro está todo guardado, mas vem cá ver o que eu comprei. E nós fui lá debaixo da nossa laje, que era uma laje convencional, aquele balcão que dividia a cozinha com a sala de jantar. Estava tudo cheio de arroz, feijão, frango, carne, tudo. Ela exagerou, irmão. Ela parece que queria comprar o mercado todo. Eu disse: mulher de Deus, a geladeira não vai dar de colocar essa carne e esse frango. Tivemos que dividir com os vizinhos, tivemos que abençoar os vizinhos, porque a nossa geladeira, o nosso congelador não acomodou o frango e a carne. Eu disse: e agora? Ela disse: o dinheiro está quase todo guardado. Eu disse: quanto foi que esse irmão deixou aqui? Ela disse: ele veio aqui e deixou R$50 mil em espécie. E passou lá na casa do pastor Acidente Tavares, deixou 50 mil para a esposa dele. Nós fomos juntas para o mercado, fomos juntas para a loja, comprar roupa, comprar calçado para as crianças. Eu disse: quem foi esse irmão que passou aqui? Ela disse: é um irmão fardado de roupa do quartel, com coturno do exército. Eu pensei: é algum militar que foi destacado do Rio de Janeiro para trabalhar aqui no extremo norte do Brasil. Oh meu Deus, escuta isso, irmão. E ela deu o nome lá desse irmão, era um nome que, se falar 2 vezes, está batizado com o Espírito Santo. Um nome diferente. E nós levantamos uma investigação para sabermos quem era aquele irmão. Sabe o que nós descobrimos, irmão? Não era um homem da terra. Não existe aquele homem no estado de Roraima. Levanta a mão e glorifica. Não existe aquele homem na terra. Era o anjo do Senhor que foi lá em casa deixar dinheiro para a mulher. E não me pergunte a série das notas. Levanta a tua mão e adora, porque Deus está te marcando com o sobrenatural nesta manhã. Deus vai te acender a um novo nível de contato, de comunhão, de intimidade. Uma beca, levanta a tua mão e pega aquilo que Deus está colocando na palma da tua mão nesta noite. Deus está dizendo: se houver sacrifício, a resposta do céu, o céu se rasga, anjos descem, o inimigo se confunde, o crente não luta na mais alta batalha, no mais alto clamor. Quem luta é Deus. O que é que o crente faz, pastor? O crente canta, está em guerra, canta, está em luta, canta, pega a harpa, canta,
casa. Levanta o altar, canta com os teus filhos. Levanta o culto doméstico na tua casa. Canta com os teus filhos. Eu levantei um culto doméstico lá em casa e ele gerou frutos. Ele gerou frutos. Os meus três filhos, as duas meninas e o menino foram batizados antes de começar a falar. Os três foram batizados com o Espírito Santo antes de começar a falar. Todos os três. Tu erguidais, candarás, calabais. Tu me comandarás, eu comandarás. Glória a Deus. Fica de pé, por gentileza. O que eu faço para subir então? Para escalar esse altar, Senhor? Deus diz, faz uma rampa. Rampa de quê? Rampa de cobre, de bronze, de prata, de ouro. O Senhor não quer. Rampa de quê? Deus diz, faz uma rampa de barro. Olha o Moisés juntando barro no pé do altar. Ele junta aquele montão considerável. Só que quando ele pisa, o barro é fofo, não tem consistência. O barro afunda. E ele reclama e diz, Deus, o barro não vai funcionar, não vai dar certo. Aí Deus diz assim, o barro não funciona para você, Moisés, porque o homem não sabe trabalhar com barro. Quem sabe trabalhar com barro sou eu, o oleiro de Israel. O que eu faço com o barro, Senhor? Bate no barro. Toca na pessoa que está perto de você, diga para ela, tem horas que o barro apanha. E o Moisés disse, Senhor, se bater, vai parar de dar dízimo. Se bater, vai parar de congregar, de frequentar a reunião do departamento. E Deus está dizendo, você não sabe trabalhar com barro. Bate no barro, Moisés. Quando o crente apanha, fica forte. Quando o crente é açoitado, ele fica consistente. Quando o barro apanha, o barro fica duro. E Deus está criando resistência em você. Deixa o oleiro de Israel trabalhar. Se Deus estiver batendo nesta noite, se contorce aí, aperta o cinto da glória. Porque Deus está falando e provando a quem Ele ama. Mas o Deus que prova é o mesmo Deus que aprova. Há o momento da prova, mas vai haver o momento da aprovação. E Ele vai derramar o cálice da alegria sobre a tua cabeça. Aleluia. Ele escala o altar. E eu quero saber aqui nesta manhã, porque depois que Moisés escala o altar, vem o Levítico 6 e 13. A Bíblia diz, o fogo arderá, é um mandamento, constantemente, continuamente, sobre o altar, e não se apagará. Quem quer fogo aceso no altar, sai do teu lugar. Pode tirar essas cadeiras aqui, que os pés dos irmãos segurem. Aleluia! Vem para cá receber o que você veio receber nesta manhã. Glória, glória, glória. Vem dando glória. Vem profetizando. Vem profetizando. Glória, 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 glória. Deus está vendo o seu choro. Deus está vendo as suas lágrimas. Deus está vendo tudo, tudo. A afronta do teu inimigo. Deus está vendo o inimigo tentando agourar os teus passos, o teu ministério, mas contra Jacó não tem encantamento. Irmã, a senhora que está bem aqui na frente, irmã, olha para mim aqui, senhora. Rabai é parrachia canta. Tem um irmão seu, por nome Antônio, um parente teu, tio Antônio. Levanta a tua mão então. Antônio Correia. Não? Aleluia, levanta a tua mão bem alto. Aleluia, glória a Deus, graças a Deus. Tem uma mulher ligada a tipo o nome Daiane. Aleluia. Eita, cala, sube o camaré. Aleluia. Por amor de ti, Deus está indo lá no Maranhão para tocar na mãe daquela moça, por amor de ti. Aleluia. Uma mulher por nome Deusa. E Deus está livrando aquela mulher porque ela invocou alguém que não é o Deus dos hebreus. E isso está custando caro para ela. Cadê Manuel Paulo? Está aqui? Glória a Deus. Pela paz que eu faço, cara.
Manuel Paulo, Deus está curando os teus rins. Deus está te livrando da maca do hemodiálise. Há uma dor aqui, ó, que já compromete as pernas. É ou não é? Eita! E tem uma parenta tua, Delza. Quem é Delza? Está aqui? Deus está visitando ela por amor de ti esta manhã. A igreja que acredita em milagres, levanta as mãos para o céu, porque Deus está operando esse homem aqui nesta manhã. Deus está operando os rins dele e livrando-o da maca do hemodiálise. É para a glória do Senhor e para a nossa alegria. Alguém fica perto dele aqui, moça, que é sério. Recebe aí o que é. Quem é Juliana? Deus está visitando a Juliana por amor de ti. Recebe esse milagre da parte do teu Deus. Recebe da glória. Recebe da glória. Aleluia. Quem aqui conhece a Stephanie? Stephanie, está aqui a Stephanie? Stephanie tem uma criancinha, uma meninazinha, Maitê. Aleluia. Pois vem para cá, irmão, que Deus está livrando aquela criancinha da morte. E traga aquela moça para o culto à noite, Stephanie. Lá, sorbe, canto, que foda. É Harold Cantará. Eva Calabaço e Camandarás. Tubi Calabara, Subcandará. Sabe, o Espírito Santo está me comunicando. Tem crente aqui, ó. A partir de hoje, quando o teu ouvido zumbizar, tem gente que diz assim, ó, quando o ouvido zumbiza, principalmente o otorrino, diz que é um problema dos menores ossos do corpo humano, bigorna, estribo e martelo, que são os ossos que compõem o tímpano, o aparelho auditivo. O Espírito Santo está dizendo, não é problema agravamento no tímpano. A partir de hoje, se o ouvido zumbizar, é dom de Deus, é dom de Deus, é Deus abrindo a tua audição para você ouvir o mundo espiritual, porque tato, visão, olfato, paladar, audição não foram criados para funcionarem apenas aqui embaixo, apenas no campo físico. Deus vai abrir o teu ouvido, Deus vai abrir os teus olhos, Deus vai tocar no teu olfato, no teu paladar e vai revelar as coisas eternas. Tem crente sendo tocado pelo dom de Deus, tem crente sendo tocado pelo dom de Deus. Deixa mesmo, aumenta. Já está aí. Aleluia! Aleluia! Porque vai nosso aleluia! Deixa extravasar. Você foi chamado, é o escolhido, você vai ser vazio, usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando, os seus olhos choram, recebe que é Deus, Deus está te mostrando. Deus não dá a prova que tu não suportes, custou da vitória, tem que ter o preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Ele está te ajudando aqui. Às vezes o lado é muito amassado para fazer no mar. Deixa ele trabalhar. Abre a tua boca por um instante e faz barulho de adoração. Chega as mãos novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, o Rei do Universo. Nada é impossível para o nosso Deus, porque tudo Ele faz.
Existe uma nuvem espessa e luminosa sobre a cabeça dos crentes aqui nesta manhã. Levanta a mão e toca nessa nuvem. E do nosso suporte, pois toda a vitória tem que ter um preço. Ele agita o mar, remove montanha. Deus faz mais que isso. Irmão, só fica aqui perto dessa mulher, por favor. É um cuidado ministerial. É um cuidado, fica perto dela. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo dele tudo dele meu Deus, tudo ele faz. Recebe o que é teu, recebe o que é teu. Fica perto dele aqui, porque Deus está dando uma unção curadora aqui. Recebe aí o que é teu. Em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Os nossos músicos não estão aí, não estão aí? Os músicos, baterista, guitarrista. Pega aí, meu filho, pega aí. Glória, 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 glória. Glória, glória, glória. Pisa na cabeça da serpente para matar. Pisa. Pisa! É só 5 minutinhos, ó. Pisa na cabeça da serpente para matar. 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 A semana inteira ela tem pode atribular. A semana inteira ela tem pode atribular. Pisa na cabeça da serpente para matar. Pisa na cabeça da serpente para matar. Pisa na cabeça da serpente para matar. Meu Deus! Pisa na cabeça da serpente para matar. Pisa na cabeça da serpente para matar. A semana inteira ela tem pode atribular. Pisa na cabeça da serpente para matar. A semana inteira ela tem pode atribular. Pisa na cabeça da serpente para matar. Pisa, pisa, você pode pisar, pode. Pisa, 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 pisa. Jesus está aqui. E quero te pedir. Pedir o quê? Quero ser renovado no sapateado. Quero ser usado. Quero ser usado. Quero ser renovado no sapateado. Quero ser usado. Quero ser usado. Deixa me embora. Deixa me embora. No sapateado. No sapato de fogo. Está pedrendo. Pedrendo em fogo. No sapateado. No sapato de fogo. Ela amarela. 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 Turi cada erra, camandara, subcandará. Turi regue domina. Há um mandamento aqui esta noite. Qual o mandamento? Sopra na brasa, sopra na brasa. Por quê? O fogo arderá constantemente, continuamente sobre o altar. Se alguma coisa está dando errada no teu casamento, na tua profissão, é falta de fogo. Em nome de Jesus, pega fogo, pega fogo, pega fogo. Pega fogo nas palavras, nas atitudes. Pega fogo nessa manhã. Aleluia! Glória a Deus! Que forte. Põe a tua mão em gesto de recebimento assim. Diga assim, papai. Diga, papai. Eu estou aqui. Papai. Estou em guerra. Papai. Eu sei que tu me amas.
Mas eu quero mais uma vez a evidência do teu amor. Papai, põe na palma da minha mão um punhado de brasas acesas. Não tira a mão não. Papai, põe nas minhas mãos um punhado de brasa. Não tira a mão não, já tem gente recebendo aqui. Tu me regue, tu que regue, tu me dá. Tu me regue, tu me dá. Eu vou pedir para Deus para fazer um movimento aqui neste lugar. Eu vou pedir para Deus para fazer um avivamento aqui neste lugar. Pega sua espada e maneja ela. Pega sua espada e maneja ela. Pega sua espada e maneja. Pega sua espada e maneja ela. Pega sua espada e maneja, vai. Pega sua espada e maneja ela. Pega sua espada e maneja ela. Pega sua espada e maneja ela. Você que recebeu brasa viva, levanta a tua mão fechada, assim, levanta a mão fechada, em nome do Senhor Jesus. Espalha essas brasas nas avenidas de Brasília agora. Espalha essas brasas nas ruas da Vila Bom Jesus. Espalha na medida que o Espírito Santo te conceder. Espalha, joga essas brasas, joga, com o olho fechado é melhor. Isso vai se refletir depois do culto. Isso vai se refletir depois que sairmos daqui. Vai produzir algo sobrenatural. Espalha! Subicandara, guerramandá. Uricalabara, subicandara. Glória. Escuta isso. Aleluia. Deus está abrindo a vista espiritual de crentes. E Deus está ungindo mãos aqui para curar de forma sobrenatural. Faça a prova do teu Deus. Tem gente que já está recebendo a constatação, a evidência dessa unção. O que é a unção? Unção é capacitação. Autoridade é autorização. Deus está te dando autoridade e unção e poder para você estender a mão. Aleluia. E o mundo espiritual vai ser impactado pelo poder de Deus por intermédio das tuas mãos. O homem das mãos furadas